Pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, hoje temos convidadas e estamos aqui então para fazer a nossa live, né? Que no caso vai ser de pouco diferente hoje, mas para discutir quais foram as nossas leituras de janeiro, o que tem aí para indicar. Então, quem quiser aí ficar à vontade para começar aí dando as suas indicações. Como que foi para você? Posso começar em ordem alfabética? Pode. Boa. Gente, esse mês de janeiro, a gente colocou lá o desafio de 21 dias de leitura lá na biblioteca, e foi muito bom para mim, porque o que acontece comigo? Eu geralmente tenho tempo de ler à noite, só que aí chegava à noite, eu estava muito cansada, eu falava, nossa, eu vou ler quase nada, então eu não vou nem ler, eu já ia dormir. Mas aí, como eu me comprometi a ler 3 páginas por dia, fluiu bem, porque eu falava, 3 páginas eu leio rapidinho, então não me custa. Aí eu deitava, começava a ler, e assim, eu lia mais. No geral, não foi tão mais, tá? Foram 5 páginas, assim, que eu lia, assim, foi uma média de 5 páginas por dia. Mas, aí, por exemplo, chegava no final de semana, que é o momento que eu lia mais, eu conseguia ler mais, e aí minha leitura fluía, não ficava sempre no mesmo espaço, porque o que acontecia ano passado era eu lia no final de semana, aí passava a semana toda, aí chegava no outro final de semana, às vezes eu já não estava nem com vontade de ler, passava. Então, ter esse momento de ler pelo menos 3 páginas no dia me manteve ali dentro da história, a motivação de continuar lendo. Então, eu gostei, eu quero continuar lendo pelos próximos dias, né? Assim, né? Pelo ano, vamos ver como que vai ser. Legal. Dito isso, oi? Foi suficiente para criar esse hábito, assim? Você acha que já está começando a sentir falta, fazer parte da rotina? Um pouco, eu não sei se, assim, vai ficar para sempre, mas, assim, ontem, foi domingo, né? Eu li de manhã, eu não li à noite. E aí chegou à noite, eu senti falta. Mas eu não li à noite porque eu fui assistir filme, enfim. Mas chegou à noite, eu falei assim, nossa, podia ler. E aí eu não li. Mas eu senti falta, entendeu? Vamos ver hoje. Gente, eu não consigo dormir se eu não ler. Eu não consigo. Para mim já é muito hábito mesmo, enraizado, porque é o que me engatilha o sono. Eu leio todos os dias, assim, se for uma página, mas eu preciso pegar um livro para eu conseguir ler, senão eu não consigo dormir. Faz parte da sua rotina mesmo. Eu acelero as coisas, né? Eu gostei e eu achei que realmente já tá assim, certo? Sabe? À noite eu vou ler. Eu vou tentar manter. E aí, vamos ver, essas 3 páginas. Eu vou continuar nessa de 3 páginas, não vou colocar um monte de páginas, mas aos poucos a gente vai lendo mais, né? Sim, vai aumentando aos poucos, né? Muito bem, aí, dito isso, né? O livro que eu li em janeiro foi Tudo é Rio, super indicado pela Mar. Super. E muito merecido. Uma curadoria de milhões da Marina, né? Nossa, com certeza, gente. Ó, vai anotando as dicas aí dos livros, porque quando a gente indica, é porque é bom mesmo, viu? É bom. É um livro muito bom, a forma como o autor escreve, assim, você vai lendo, você realmente, como a Má tinha falado na outra live, é um rio mesmo, você vai sendo levado, vai sendo conduzido pela escrita da autora, e cada página que você lê, você vai anotando, você vai grifando. É uma história... 1000 citações que eu destaquei, é muito lindo. Mas, isso que eu ia perguntar, de citações bonitas, assim, reflexivas, o que você gritou? Os dois, reflexivas e bonitas, assim, e são reflexões de vida, sabe? A hora que você está lendo a história, é uma história que você entra mesmo e fica ali, se sente... São alguns personagens, né? E eu estou tentando não falar muito, né? Mas na hora que você está na história, são sentimentos contraditórios entre os personagens. E aí, a hora que você está com um personagem, você está sentindo aquilo que ele está sentindo. Aí, na hora que você passa para o outro, que está sentindo outra coisa completamente diferente, você já se vê naquela situação. E é muito legal. Sensacional. Que legal. Boa, Ana.
Vou comentar então já sobre isso. Você viu que a nossa grande Maria Camila Moura vai fazer uma aula sexta-feira sobre esse livro? Eu É vi, lindo. a Má me mandou e eu já estou ansiosa para saber, porque eu tenho certeza que assim, as minhas percepções do livro são bem superficiais. Eu acho que com a ajuda dela, eu consegui enxergar muitas outras coisas e eu estou ansiosa. Tanto é que eu tinha confundido, a Má tinha mandado o link, e aí eu falei, nossa, é domingo. Achei que era ontem. Aí eu mandei mensagem, Má, eu não me inscrevi, tem o link. Confundi tudo, mas eu vou assistir. Estou ansiosa para esse momento, inclusive. Estou muito ansiosa também. Eu quero muito ler os outros livros da Carla Madeira, mas eu ainda não li, porque olha só, ainda não superei Tudo é Rio, ainda estou gerindo ele, então ainda não estou preparada para os próximos. Ô, Má, e assim, eu não sei qual a sensação que você teve, mas a hora que eu terminei de ler, eu falei, cadê? É isso? Vai acabar aqui? Ah! Ana, depois eu vou compartilhar com você um podcast que ela fala sobre o final. E aí, depois que ela fala mais, aí você vai dar, faz sentido mesmo. Eu também fiquei com esse cadê? Mas ela explica nesse podcast, assim, ela fala mais sobre. Opa, eu travei, né? Não foi vocês, né? Mas seguiu aqui normal. É, eu tinha travado, eu não ouvia mais. Que tem um podcast que vai explicar o final, né? Assim. Isso que ela fala sobre o final, aí a gente, é melhor que seja assim. Eu achei melhor. Depois de ouvir o podcast, eu não senti mais essa necessidade. Porque a hora que eu terminei de ler, eu não esperava, porque eu ainda estava lendo no Kindle, então no Kindle estava em 95%. Aí eu falei assim, ainda tá, tem, né? E aí a hora que passou, eu falei, opa, era agradecimento, propaganda. Eu falei, não acredito, acabou. Pulou uma parte. Terminei ontem, inclusive, terminei ontem de manhã. Boa. Mas eu gostei. Então, segue aí na lista de indicados, Tudo é Rio. Segue. Tá na minha ainda. Também tá na já está comprado. Falta só Muito começar. bem. Boa. Você vai ler rapidão, Ari. Não dá para parar. Muito bom. Posso ser a próxima, então? Pode. Seguindo aqui o Rio. Bom, eu terminei 2 livros em janeiro, uma leitura que eu estava arrastando de dezembro, apesar de eu não gostar disso, porque eu gosto de terminar o ano, terminar o livro, mas não deu. Então, eu terminei agora, É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Acho que é assim que fala o nome da autora. Um livro bem interessante, fez bastante sucesso no ano passado, né? Ele apareceu aí como os mais vendidos várias semanas. É uma história de ficção. Não dá para contar muito dele sem dar spoiler também, mas vale a pena. É uma leitura bem envolvente. Tenho alguns pontos a criticar, porque eu achei que algumas coisas foram resolvidas assim, muito fácil. Mas é uma leitura bem interessante, que fala de um tema muito importante. E acho que é uma leitura que vai repercutir, porque eu tenho a impressão que vai ser adaptada aí para série, filme, assim, seria uma adaptação bem legal de ver também. Uhum. Já vi várias vezes essa capa por aí. Tá bem conhecidinha essa capa. Tá super hypada, né? Eu tô bem curiosa em saber da história, porque tem muita gente que gosta desse livro, né? Desses livros, né? Que é uma trilogia, né? Não, esses são 2, mas essa autora ela tem muitos livros publicados, assim, tá fazendo muito sucesso. O Verity, que a Má falou numa live anterior, também é dela. Uhum. Então, ela tá bombando. Então, é o Assim Que Começa e Assim Que Termina? E assim que acaba é o primeiro. E assim que começa é o segundo. Eu achava que era o contrário. Não. É Assim Que Acaba é o nome do primeiro. Entendi. Que foi esse que eu li. Interessante. É legal. Não vou dar muito spoiler, mas leiam que aí a gente comenta mais nas coisas. O segundo livro que eu li foi mais tocante. Esse aqui se chama A Vida Inteira, e a autora é brasileira, Ana Michele Soares. Ana Mi, como ela gosta de ser chamada. Para falar desse livro, eu tenho que falar um pouquinho da história da Ana Mi. Eu conheci ela através de um podcast, depois comecei a segui-la no Instagram. A Ana Mi, desde 2011, tem um diagnóstico de câncer, né?
E na época inicial era um câncer de mama que ela tratou. 2 anos depois, ela descobriu que esse câncer era um câncer metastático, que já tinha se espalhado, e não era um câncer sem possibilidade de cura. E aí, desde então, ela está sob cuidados paliativos. Essa é a primeira questão do livro, é conhecer o que é cuidados paliativos de verdade. Não é essa ideia de que não tinha nada que pudesse ser feito por ela. Muita coisa foi feita por ela ao longo desses anos. Muitas coisas, né, da medicina no sentido de aliviar a dor, de aliviar sofrimento, de garantir qualidade de vida. E muitas coisas em outros sentidos também, né? No cuidado, no olhar humano, no olhar integral. Então, essa é a primeira grande questão do livro, conhecer cuidados paliativos. Inclusive, ela é paciente e amiga pessoal da Ana Cláudia Quintana Arantes, que eu já falei aqui, daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E, pelo que eu tenho pesquisado, é a maior referência que a gente tem hoje no Brasil com relação a cuidados paliativos, né? Então, é uma história das duas aí que encaixou muito bem também, então que vale a pena ver também. Ela fala muito da doutora Ana no livro. O que ela traz, o tema central, pessoas que estão morrendo, estão vivas. Ela sabia que ela estava morrendo, mas ela estava viva. E ela queria viver esses dias com sentido. E aí, é um livro que fala sobre a vida. É um livro que fala sobre relacionamentos, aqueles que já não valiam mais a pena, relacionamentos que ela construiu ao longo dessa jornada. Fala sobre saúde, fala sobre espiritualidade, a busca por uma espiritualidade, fala sobre amor, fala sobre luto, fala sobre muitas coisas da vida, né? Não é um livro que fala sobre câncer, é sobre vida. E essa consciência da finitude, eu acho que é a grande questão que mexeu comigo, né? Tem uma filósofa brasileira que eu gosto e que eu descobri que ela também gosta e que foi até um dos desejos do final, ela poder conhecer essa filósofa, que é a Lucilena Galvão, que fala que a gente, o ser humano, aprende pelo contraste, né? Então, a gente aprende que a escuridão existe, a gente se torna consciente de que a escuridão existe porque a gente já viu a claridade. A gente se torna consciente de que a alegria existe porque a gente já viu a tristeza. E a gente se torna consciente da grandeza e da potência da vida quando a gente se torna consciente da nossa finitude. E foi isso que a Ana Mi teve consciência. O tempo está passando, mas eu estou viva. E é isso que a gente aprende no livro, a dar valor à nossa vida. Afinal, e é essa reflexão filosófica que ficou para mim, a gente não está doente, a gente não está sob cuidados paliativos, mas a cada dia que a gente está vivendo, a gente também está morrendo. Então, é um negócio assim, é um livro muito... faz a gente pensar muita coisa mesmo. Numa leitura leve, falando assim, tá parecendo super pesada, mas não é. É uma leitura leve, fluida, são capítulos curtos, cada capítulo um tema. Ela fala das viagens, ela fala de muita coisa. Tem um humor ácido, assim, que é interessante, sem romantizar nada, não tem falando, ainda bem que eu tive. Não, é uma droga ter câncer, eu não gosto. Mas aprendi algumas coisas nesse processo e estou aqui compartilhando com vocês. Então, é meio que essa vibe. Legal. Para terminar, e aí foi uma outra coisa que chocou, que tornou essa leitura mais intensa, a Ana me faleceu no sábado passado, no outro sábado, enquanto eu estava lendo o livro. E eu acompanhei a despedida dela pelo Instagram, né? Porque ela já... o Instagram dela, que é o @paliativas, ela já tem há anos, inclusive ela fez junto com uma amiga, a Renata, que é a história que ela conta no primeiro livro dela, Enquanto Eu Respirar. E ela pôs que ela já não estava bem, ela recebeu muitas homenagens em vida, fizeram música, fizeram vídeo, conseguiram realizar alguns sonhos que estavam na lista dela. Então, ela conseguiu conhecer essa filósofa, foi lá no hospital visitar ela conseguiu assistir um filme que estava em pré-produção, foram lá passar o filme para ela, fizeram uma sessão de cinema, ela ficou com a família dela e ela teve uma despedida muito digna, assim. Então,
esse foi uma das coisas que eu estava no final do livro, assim, sabe, fechou, e eu acompanhei. Então, vale a pena conhecer essa história da Anami e do Vida Inteira, que é o segundo livro dela. Tem um terceiro livro, que provavelmente vai ser publicado agora no futuro, porque ela já estava terminando de escrever. E tem tudo, muitas coisas gravadas, muitas coisas que ela construiu. Então, assim, eu posso dizer que ela viveu uma vida intensa nessa caminhada dela. E ensinou muita gente nesse caminho. Acho que é isso. Que Mas, especial, Lari. não, Tá na minha lista. Quando você comentou, eu fui pesquisar do Paliativos, comecei a seguir também. Vi o Bookster falando. E no clube do ano passado, o fio condutor, o tema, foi esse, o ciclo da vida, do vir ao partir. E o maior aprendizado foi justamente esse, que é a morte que dá sentido à vida, né? Porque se não tivesse morte, a vida não teria sentido nenhum. isso Então, todos aparece, né, Má? A gente leu alguns livros assim, você leu As Intermitências da Morte, o próprio ceifador fala disso, né? É muito interessante, assim. não, Pensar super. não com tristeza, mas com vontade de viver. Exatamente. E todos os livros que a gente leu que tinha esse tema eram ficção. Então, eu achei muito interessante agora a realidade, né? Alguém vivendo mesmo esse conceito, enfim, tudo isso, assim. Eu tô muito, muito animada, assim, curiosa para ver o livro dela. Tá na minha lista, vou tentar ler em breve. Vale a pena. É um livrinho curto, ele tem 217 páginas. As duas últimas páginas são para você pensar no que vale a pena da sua vida, para você fazer a sua lista. E só para terminar, eu queria ler um dos stories que ela fez no final, para vocês verem o nível de consciência dessa pessoa. Os caminhos estão ficando cada vez mais estreitos e eu nunca prometi eternidade para vocês. No momento, o câncer é o de menos no meu corpo. Talvez eu morra em decorrência de infecções pulmonares. Não fiquem tristes, eu não estou. Passei os últimos anos falando e aprendendo sobre finitude. Ela não me coloca medo, talvez curiosidade. Descobrir o grande mistério deve ser interessante. E não esqueça, estarei sempre por aí dançando com o tempo. E é isso. Conheçam a história da Ana Lee. Nossa, Já pensou, para chegar num nível desse, meu, ela é um espírito evoluído, é. né? Para ter essa aceitação toda, porque, gente, não é fácil, né? Não, não é fácil. E ela passou por muitas perdas, porque foram 10 anos convivendo com câncer, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, sendo amigas nesse processo. Então, ao longo do livro, ela não conta só a história dela, né? Foi todo mundo que foi atravessando essa história. E que foi fazendo viagem de perrengue com ela, que foi rir disso tudo em Paris. Então, tem muita coisa engraçada também. Umas loucuras que ela tentou fazer ali no começo, da parte de conseguir uma espiritualidade. Ela foi seguindo umas coisas diferentes, assim. Mas ela aprendeu muita coisa. E vamos aprender com ela também. Sim. Lari, Muito emocionante. eu tenho uma pergunta para fazer para você, porque você tem estudado, lido mais sobre essas questões e questões de cuidados paliativos, né? Uma pessoa na fono mesmo, a gente trabalha bastante com pacientes que estão em cuidados paliativos. Você indicaria algum livro para começar nesses estudos? Ana, com certeza. Eu começaria. Esse é muito legal, mas é a visão do paciente, né? A visão dela ali, apesar dela trabalhar com isso também, porque no meio desse processo ela também construiu uma casa do cuidar, que é um lugar para capacitar profissionais e voluntários para trabalhar com isso. Mas eu começaria a estudar a Ana Cláudia, que é a médica que tem trazido essa discussão. Ela tem 3 livros já bem famosos, o que eu li é A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver, mas o Instagram dela, assim, é recheado de informações, de cursos, ela tem aulas disponíveis, então eu começaria seguindo ela, assim, acho que é o início, e eu atuo um pouco menos com isso, mas
também já fui em alguns casos, né, de visita domiciliar, quando a gente precisa avaliar algumas questões ali nessa fase final também. E eu posso dizer que o meu olhar já mudou, sabe? Porque a gente, como profissional da saúde, tem uma arrogância, né, de querer resolver e curar. E chega uma fase que é o ciclo da vida, né? Então, a gente olhar esse paciente com dignidade, essa família, mostrar as opções para essa família fazer as escolhas. Eu acho que isso ela trabalha muito, assim. Acompanhando o Instagram dela, você já consegue mudar um pouquinho essa visão. Então, vale a pena. Legal. Legal, Ari. Comecei 2023 intenso, né? Eu achei. Foi Bom, bom e começo. Foi bom. foi muito além, assim, da leitura pela leitura. Realmente É. tem uma reflexão, né? Um ensinamento. Sim, muito. E interessante, muito bom. Gostei. Sou eu agora? Agora é difícil seguir, né? Um tema Pus a bola lá em cima. aí em cima, tá difícil, viu, Ari? A Ari tinha que ter sido a última. Não é? Eu também acho. Falado, eu fico por último, para fechar de ouro. Bom, vamos lá. Eu não estava lendo muito, né, ano passado, no final do ano. Então, falei, tenho que resgatar alguma coisa que seja uma leitura mais fácil, que seja mais tranquila, mas que seja legal. Como vocês duas, tanto a Má quanto a Ari, tinha indicado Um Caminho para a Liberdade, eu comecei e, gente, eu tô amando. E aí, puxando a frase da Ana lá, realmente, gente, sigam as indicações. Porque eu já tinha lido outros livros da Jojo Moyes, eu gosto, assim. Não, isso é diferente. É diferente. Porque, assim, os outros é uma coisa meio, tipo, é sessão da tarde mesmo, a gente tá relaxando e tal. E esse não, assim, com certeza um dos melhores que eu já li dela. Eu já li uns 4 ou 5 e esse daí tá superando, sem dúvida. Eu tô de 1/3, mais ou menos. Tem que acelerar para começar a nossa leitura de fevereiro, né? Mas acho que vai ser fácil acelerar, porque me deu vontade de seguir, assim, né? Então tá dando para retomar, assim, a leitura pela vontade de ler, não só pela obrigação, sabe? Então, tô gostando bastante. E só, tem que correr para terminar e começar o novo. Não, mas você vai conseguir, porque você tá 1/3. Vai acontecer muita coisa que você não vai conseguir parar de ler. Eu já tô... acelera agora, né? E, olha, muito legal, assim, todas as histórias são envolventes, são interessantes e muito legal, sério. Superou. Gente, eu vou ter que ler, né? Vá. Aqui, tô sozinha, tô excluída. Mas superou, real. Que bom. É muito legal. Foi um dos meus preferidos. Tô esperando Legal. a adaptação do cinema também. Nossa, daria, né? Não, eu já sou super de pesquisar, né? Aí eu já fui pesquisar as montanhas lá do Kentucky, as paisagens. Eu queria ter uma ideia do cenário, sabe? E muito, tô amando, sério. Ai, que legal. Que bom, Vá. E aí, Amar, chegou sua vez. Boas leituras esse ano, hein? Gostei. Nenhuma das minhas vão superar, gente. Não comecei o ano bem. Eita, Má. Justo você, Má. Pois é. Assim, não são livros ruins, mas que não me tocaram, assim, como tocaram vocês, as suas leituras. Eu li alguns livros. Aqui, ó, pega uma lista. Aqui. Chega destruindo, vai lá. Todos, tá? Não, pode falar, uai. É que eu não tenho... Mas eu adoro quando você fala, porque Eu também, Má. mesmo que não são tudo isso, a gente já sabe quais que a gente pode ler agora, qual que a gente pode deixar depois. Isso, a dica mais fica pra menos, é isso. Então tá bom. Vou falar superficialmente porque acho que não vale a pena me aprofundar em nenhum deles, mas então vamos lá. Eu li o Diário de Anne Frank, que claro, é um super clássico, mas é um diário. Eu tenho uma dificuldade com diários porque eles não são assim fluidos, né? Porque como são registros do dia a dia, acaba que não tem uma história, um acontecimento, assim.
é muito tocante, assim, ver sobre a perspectiva dela. Eu nunca tinha lido. Conhecia a história, mas nunca tinha lido, assim, o diário. Então, assim, é emocionante ver mesmo. E depois eu fui pesquisar, assistir documentário, sabe? Fui ver mesmo a história dela. Mas ao meu ver, é mais histórico, sabe? É um livro mais histórico do que de narrativa, assim mesmo, porque ela escrevendo no dia a dia dela, né? Depois eu fiquei sabendo que o livro foi editado, ela mesma editou, vocês sabiam? Que Não. ela ganhou o diário quando ela fez 13 anos. Aí depois de algumas semanas eles foram para esse bunker, para o esconderijo, ela levou o diário. E ela foi registrando. Uns 2 anos depois, alguns meses antes deles serem descobertos, saiu na mídia que, como a guerra estava muito grande, estava tomando proporções gigantescas, a cunho mundial, tudo, eles estavam procurando documentos históricos. Então, registro das pessoas que estavam passando pela guerra. Então, ela já tinha o sonho de ser escritora. Ela viu esse diário como um registro que ela poderia oferecer mesmo. Então, ela Que revisou legal! o escrito para ser publicado, para deixar meio pronto para ser público. E aí, então, ela fez essa primeira edição, foi dela mesma. E aí, depois, o pai dela, que foi o único sobrevivente lá da família, revisou de novo, né, para ser publicado mesmo. Então, é isso. É claro que é super importante, é legal, mas não é tão fluido, porque para mim é mais assim, um registro histórico mesmo. Aí eu li um outro diário. Eu li o Diário do Hospício, que daí é do Lima Barreto, que é um escritor brasileiro. Ele ficou bem conhecido pela publicação de O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que a gente geralmente lê na época da escola, vestibular. E ele passou por algumas questões de saúde mental e foi internado em um hospício. Então, é um registro dele enquanto ele estava lá no hospício. Então, durante esse período de internação, ele foi fazendo alguns registros. Então, é a mesma vibe, assim, no sentido de ser mais histórico, sabe? Só que como o Lima Barreto, ele já era um escritor, ele já tinha publicado antes, é uma pegada diferente, porque foi feito para ser um livro também, né? Então tem pensamentos dele, tem muitas críticas, mas também tem a descrição do ambiente, de como que era um hospício na década de 20. Então é legal, assim, pelo registro histórico também. Claro que tem muitas reflexões que a gente pode tirar, mas de diários. É que eu consegui 2 diários também juntos, né? Aí eu li Vivendo a Comunicação Não Violenta, que eu fiz um vídeo aqui para o canal. Ana, você que leu Comunicação Não Violenta, né? Eu já li Comunicação Não Violenta também. Já leu, Ana? Já li, então, gostei. A vibe é a mesma, assim, só que você traz muitos exemplos, não traz tanto a teoria. É mais a parte prática mesmo, sabe? De como resolver os conflitos na prática mesmo. Pelo que eu entendi, é um compilado de vários palestras que ele já deu. Aí ele registrou isso em livro. Mas eu já falei mais sobre ele aqui no nosso canal. Eu acho que esse deve ser até melhor do que o que eu e a Ari leu, que é mais... Ele é teórico, ele traz bastante exemplo também, mas eu acho que fica muito denso. Eu acho que esse daí deve ser mais legal de ver. Acho que fica mais palpável para a vida, né? Porque aquele você tá, agora como é que eu vou resolver isso aqui? Eu achei assim, a teoria muito maravilhosa, tudo, mas na prática, meu Deus, é difícil colocar assim 100% em prática, né? Muito complicado. Até porque, assim, seria unilateral, porque as pessoas não praticam comunicação não violenta. Então, você praticar por você e pelo outro
super complexo. É. Mas eu gostei porque eu tô tentando colocar algumas coisas no tratamento com as crianças, sabia? De como que eu tô tratando as crianças. Porque às vezes a gente tem dificuldade de manejar algumas crianças que têm um comportamento um pouco mais desafiador, né? Aí eu tento relembrar assim, alguns conceitos da comunicação não violenta. E sabe, eu não li os livros, mas eu acho que é exatamente. Claro que assim, se você tiver uma situação onde o emocional ele vai estar muito forte, pode ser que você esqueça. Mas às vezes numa situação que é um pouco mais desafiadora, que já te dá um alerta, você trazer para o nível da consciência ou prestar atenção como eu vou passar aquela mensagem, né? E assim, hoje, claro, né, já trabalhei com comunicação, mas agora eu estou no meio corporativo. A temática da fonoaudiologia é totalmente audiologia, mas no meio corporativo a gente também tem que ter cuidado para passar orientação, para discutir uma situação. Então, eu acabo trazendo ensinamentos. Opa, deixa eu trazer para a consciência como que eu vou, né, me comunicar. Então, eu acho que funciona bem no meio corporativo, falar nesse sentido. Ainda mais você que trabalha com essa parte das capacitações, né? Eu acho que é interessante. Eu acho também, principalmente para dar feedback, né? Por mais que você não consiga colocar no dia a dia ali, na sua comunicação diária, pelo menos uma situação importante, que você saiba que você tem que tomar cuidado para não machucar o outro, você consegue se preparar melhor pensando nos passos aí da comunicação não violenta. Sim. E eu acho que assim, a maior lição que eu tirei do livro foi isso, entender qual é a necessidade do outro que não está sendo atendida, porque às vezes nem a pessoa vai saber a necessidade dela, na verdade, a maioria das vezes a pessoa não sabe qual é a necessidade dela, e aí ela não sabe transmitir isso, então da gente conseguir identificar a necessidade da pessoa para poder sanar essa necessidade, e a nossa também, né? Então, em todos os comportamentos é isso, né? Tudo que a gente demonstra, a gente se comporta, a gente está tendo uma necessidade. Então, identificar isso. Achei bem interessante, porque eu não conhecia assim, a proposta em si. Gostei. Aí eu li O Apanhador no Campo de Centeio, que é também um mega clássico americano. Também está muito famoso ultimamente. Ficou famoso de novo? Retomaram o hype? Eu vi algumas publicações. Eu não sei se eu estou enganada. Mas se eu achar. Será que não foram da Má, não? Será? Pode ser, né? Então, Apanhador no Campo de Centeio, né? Eu não sabia. Eu queria ler por ser um clássico. Eu não sabia do que se trataria, sim, não tinha nem ideia, porque o título não entrega nada também, né? O que é um apanhador no campo de centeio, X? E aí, eu fui surpreendida. Eu gostei, gente. Esse livro é assim, uma pessoa gosta, uma pessoa odeia, porque ele não tem muito enredo em si. É a história de um adolescente que ele é expulso da escola e ele registra 3 dias da vida dele. É isso. Então ele sai, ele foge da escola porque ele foi expulso e ele passa 3 dias fugido, digamos assim, e a vida dele. E assim, é muito em primeira pessoa, então é muito o jeito que ele fala. Então ele fala muito palavrão, é uma linguagem super coloquial e foi escrito na década de 50. Então, tem uma questão cultural. É claro que tudo isso eu fui aprender depois da aula, não é mesmo? Não peguei nada disso durante a leitura. Mas depois você entende a questão cultural que está permeando ali, fica muito mais rico, é claro, né? E eu descobri porque chamou Apanhador no Campo de Centeio. Porque ele ouve uma criança cantando uma música que fala o apanhador no campo de centeio. Só que, na verdade, ele ouve errado a música. Não é apanhador no sentido de pegar, sabe? É um apanhador no sentido de resgatar a pessoa. Só que ele entendeu no sentido de apanhar.
Então, ele diz que ele queria ser um apanhador no campo de centeio, como na música, que o apanhador da música resgata as crianças de tipo um precipício, assim, então as crianças podem ir correndo e pode cair no precipício. E o apanhador resgata as crianças. E ele queria ser esse apanhador. E aí fica, por quê, né? Fazendo essas analogias, que na verdade ele passa por uma grande crise de transição entre a adolescência e a vida adulta. E a forma dele apanhar as crianças seria impedir as crianças de chegarem nessa vida adulta, nesse mundo adulto. Por isso chamou apanhador no campo de centeio, porque ele ouviu uma música errada, porque ele estava passando por uma crise e porque tem toda uma questão em volta. E também a Camila faz uma análise psicopatológica do personagem principal, então um transtorno que ele pode ter, mental, enfim, é bem legal. Depois que você vê toda essa análise, fica interessante. Ô, amiga, eu li esse livro, eu cheguei até a comentar com você quando você postou que estava lendo o livro. Eu li no ensino médio, na aula de literatura. Mas assim, eu não lembro de nada. E agora você está contando, nossa, eu não lembro. Eu lembro que era um menino, e eu lembro que eu gostei na época, assim, mas assim, não lembrava de nada. Como pode, né? Nossa, não lembrava de nada da história. Tem o livro aqui também. É porque ele não Eu é muito li assim mesmo. Eu li esse livro, não tive as aulas depois, e assim, não consegui achar grande coisa. Eu não odiei, mas eu também, tipo, é um menino que tá, tipo, é um fluxo de pensamento dele ali, aí de repente ele tá pensando no negócio, aí vai para outro caminho. Não consegui entender muito, eu acho. Em resumo, é isso. Para mim, ele tava um pouco em um momento de crise emocional, assim. Não sei se num surto, mas pelo menos uma crise, assim. Mas não consegui entender a grandeza do clássico. Mas vai ter que dar uma aula para mim. Tem muitos pormenores, assim, que depois que a gente entende, aí faz sentido ser um clássico. Mas eu não entenderia. Também, fora desse contexto todo, eu também não entenderia, mas faz sentido. Mas esse autor, ele foi um tanto criticado, assim, porque ele não teve outros livros. Ele ficou conhecido, assim, como autor de uma obra só, sabe? Tipo, aquele músico de uma música só. Os reclusos de uma cidade lá, tanto que nem foto dele nos livros ele permitiu. Então, geralmente vem a foto do autor, assim, na orelha do livro, né? Dele não, as edições não foram autorizadas que divulgasse a imagem dele e tal. Então, polêmicos. Mais um misterioso. Mais um mistério. E aí, por fim, eu li A Bruxa Não Vai para a Fogueira nesse livro. Que é um livro de poemas. Ela tem uma série de livros de poemas e que é A Princesa Salva a Si Mesma nesse livro, aí tem a Princesa de Sapatinho de Cristal, enfim, vários assim. É bem rapidinho de ler, dá para ler numa sentada, que são vários poemas. Nesse especificamente, ela fala muito sobre machismo, sobre feminismo, sobre relacionamentos abusivos, enfim. Foca na parte mesmo de relacionamentos. Eu não gostei muito desse. Mas o primeiro, A Princesa Não Salva a Si Mesmo nesse livro, A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro, eu gostei. Porque ela escreve os poemas como autobiografia. Então, ela conta a história dela através dos poemas. Então, achei muito interessante conhecer a vida dela, sabe? Ela passou por vários momentos ruins, assim. E ela colocar isso no poema. E ela brinca muito com as palavras. Então, tem página que é tipo uma palavra, tem página que ela escreve tipo na vertical. Então, ela faz um jogo de palavras bem interessante.
Então, se eu fosse recomendar um livro da autora, eu recomendaria A Princesa Salva a Si Mesmo nesse livro, porque eu achei mais interessante nesse sentido. Mas tenho curiosidade de ler os próximos, porque acho que são 5 livros. Tenho curiosidade de conhecer os outros, para ver qual vibe que ela escreve também. Mas um modelo diferente, né? Porque não é uma narrativa, não é uma prosa, é uma poesia. Então, não estou acostumada a ler poesia, nem poemas, para variar um pouquinho. Recomendo a leitura de poemas e poesias. Esse é um estilo que eu tenho dificuldade de ler. Também não. Eu não verdade, poesia, que eu acho que tá errado, mas eu sempre vi no sentido assim, de abrir, ver uma poesia, refletir sobre ela e fechar. Sabe? Não algo do tipo ler a obra inteira. Mas eu acho que deve ser interessante igual esse, porque tem uma estrutura no livro comum todo, né? As poesias têm matemática em comum. Sim. Flávia, eu sempre pensei isso também. Mas nesse da princesa, fez sentido ler assim, em sequência, porque ela vai contando a história dela, sabe? É como se fosse uma prosa, só que escrita como poesia, porque tem uma continuidade, assim, uma linha. Legal. Muito bom. Eu acho que talvez essa sua participação no clube, não sei, né? Tenha ajudado a transformar mesmo o seu pensamento na leitura, né? Então, porque para poesia, assim, como eu identifico, para poesia você tem que sair ali, não ficar só nas palavras, né? Você tem que sair ali do sentido e refletir bastante. Fazer uma leitura mais crítica, né? Eu acho que talvez também tenha ajudado essa participação, não sei. Sim, com certeza. Eu estava pensando sobre isso. É claro que assim, é uma construção, mas para mim o que é mais difícil, gente, é me segurar na leitura, sabe? Porque às vezes quando eu gosto, eu leio rápido, tão rápido demais que eu não consigo me aprofundar ali. Eu não consigo enxergar o que está ali, porque eu só quero saber o que acontece. Então, que nem tudo é rio. Eu li em 2 dias. Você acha que eu vou lembrar as coisas, vou conseguir me aprofundar no que aconteceu? Eu já nem lembro muito. Eu gostei tanto, mas eu nem consegui memorizar. Então, acho que para mim o maior desafio é esse, sabe? Dar uma controlada para eu conseguir realmente refletir nesse mesmo de poesia. Eu poder... Ali a história. Oi, Flá, cortou, não entendi. Saborear, assim, né? Tipo aquele trecho. Às vezes a gente vê, igual vocês falaram, que tem uma escrita bonita. Saborear mesmo, tipo, ler não seria um cuidado, mas devagar para aproveitar ali, né? Tipo comer um Exatamente. chocolate, né? Você vai saboreando, você não vai enfiando e comer. Isso. Eu tenho muita dificuldade, assim, eu vou tentar para os próximos dar uma controlada. Mesmo livro assim que eu não ame tanto, mas que eu leio muito rápido, eu não consigo ver a entrelinha, sabe? Então tô tentando remodelar meus moldes de leitura. É isso. Muito bom, gente. Achei que janeirão foi show, hein? Fechou. Também. Vamos ver o que esse ano espera pra gente. Já estão prontos para começar? O Daisy? Eu comprei. A minha leitura de hoje vai ser esse. Vou começar esse hoje. Vamos ver. Boa. Eu acho, palpites, eu acho que vai ser um livro bem gostoso de ler. Eu já li 2 livros dessa autora e os 2 foram bem envolventes. Estou apostando que esse também vai ser. Você leu dele? Os 7 Maridos de Evelyn Hugo e Malibu Renasce. Esse foi no mês que a gente não fez live. Não sei se foi em dezembro, se foi em novembro, mas é bem legal também. E os 2, assim, começa meio despretensioso, falando dos famosos, mas chega em um monte de reflexão, viu? É legal também. Gente, eu posso contar só uma curiosidade, um parênteses. Vocês tinham falado, né, desse livro e tal. Aí eu falei, beleza.
Aí, e depois que eu fui ver, é uma banda fictícia, né? Eu, como não sei nada de música, falei, ai, nossa, nem conheço a banda. Amiga, mas você vai ler, você vai acreditar que eu... Porque pelo menos da Evelyn Hugo, que era uma artista de cinema na história e tal, eu acredito piamente que Evelyn Hugo existiu. Assim, Não, Ela com certeza. Eu, assim, eu já achava, eu falei assim, nossa, eu não conheço nenhuma música, acho que depois eu vou pesquisar e ver. Quem sabe Olha, tem. eles não criam umas músicas, né? Porque, vão criar, com certeza. porque tem um filme que é de rock, né? Chama Rockstar. Não sei se vocês já viram. E tem uma banda fictícia, eu acho que tem 4 músicas e são excelentes. E aí são 4 músicas da banda. Eu vou fazer uma confissão. Não estou com muitas expectativas. Ai, meu Deus. Já leu e não gostou. Eu não li. Eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. E assim, eu não achei tão incrível. Eu achei legal. Ela construiu o personagem muito bem, porque você acredita que realmente ela existiu. Mas eu não achei o hype todo que tava. Então, eu já tô com assim, ó, expectativa mais diminuída pra ver daí se me surpreende. Uma Eu boa, falei, mano. né? Eu ganhei esse da massa, que eu não tinha terminado de ler, né? Eu cheguei a dar uma olhada. E aí, eu não sei, tá? Se vocês já souberem, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, que ele é meio no estilo de roteiro, que tem, tipo, o nome do personagem e quem tá falando, o nome do personagem e quem tá falando. É entrevista, não é? Eu acho que é em forma de entrevista. Porque eu falei, ué, sabe? Tá parecendo um roteiro, mas faz mais sentido ser entrevista, então. A da Evelyn Hugo também, uma parte É. é em forma de entrevista. Essa autora, ela era uma jornalista, é ainda uma jornalista, e pelo que eu escutei, assim, ela usa muito desses recursos de construir uma reportagem, uma notícia, para construir os livros dela. Então, assim, por mais que a história, mas eu concordo que eu não acho que a Evelyn Hugo seja tudo isso, tipo, não vai virar um clássico da literatura, entendeu? Mas fica gostoso de ler, assim. Você precisa entender aonde que esse livro vai chegar, sabe? Eu acho que é meio nesse caminho. Eu acho que vai ser uma leitura fluida, assim. Não sei, Sabe o aposto. que sabe o que eu tô com uma impressão que eu posso ter uma certa dificuldade com os nomes. Por ser nomes estrangeiros, nome de banda, nome de muitos personagens, nome de música, nome de outras bandas, eu não sei se eu vou conseguir acompanhar, sabe? Porque na Evelyn Hugo tinha alguns personagens, que tinha os núcleos ali, foi passando por cada marido, só que às vezes fazia uma analogia a um personagem anterior que surgiu, e eu não conseguia acompanhar por conta dos nomes. Sim, Então, mas eu vou começar. E ele tem bastante referência musical. E é antigo, né? Porque eu não sei em que década passa, não lembro se é 70. E, então ele faz referência, sim. Então é aquele que eu certamente vou ter que parar para dar uns Google. então, eu acho que eu posso me enroscar nesse caminho, entendeu? Por conta dos nomes, das referências. Mas você É, sabe, você pode falar, fez tá? contando que vai ser o mesmo produtor de Little Fires Everywhere, né? E eu amei essa série. Amei, eu achei que foi muito bem feita, assim. Nossa, Então, você leu o livro? não li, eu só assisti a série. A adaptação foi muito fiel. Eu li o livro antes de ver a série, igual a gente está fazendo agora. Foi muito fiel, muito, muito, muito bom. Então, Eu por achei isso que eu acho que a série vai ser boa. cativante e até agora eu tô esperando. Vai ter outra temporada ou não? Então, do livro acaba ali a história. Eu não sei se eles, eu não sei se eles vão criar agora fora, né? Que eu achei ótimo. Que eu ia falar, Malibu Renasce também é assim. Vou ter que contar um pouquinho. Gente, a gente está passando do tempo, né? Mas só para fazer uma relação com esse próximo que a gente vai ler, são os filhos do Mickey Riva, que é o quinto marido da Evelyn Hugo, eu acho. Então também tem um negócio de os livros se interligam porque eles se passam no mesmo universo. O spin-off de série.
Isso, tipo isso. E o Mickey eu sei que faz parte de alguma coisa da banda. Eu não sei se ele é um cara da banda ou se ele é um amigo da banda, mas ele vai aparecer nesse também. E também aparecem muitos personagens. Tem uma festa que acontece que para mim é a farofa da JK luxuosa dos anos 70, sei lá. Porque é uma festa com todas as celebridades, assim, do momento e tal. E aí eles vão citando muita gente. Como se fosse conhecido. Então, fulano, um grande jogador de tênis, sei lá. E eu entendi que é tudo fictício, mas eles vão citando muitos nomes. Então, eu acho que essa coisa dos nomes pode atrapalhar mesmo. Mas os principais a gente pega, o resto eu invento nomes também paralelos e é vida. Ai, vamos ver então. Em fevereiro. Não, em fevereiro não. Acho que agora é começo de março, né? Ou fim de fevereiro, O fim comecinho de de março. fevereiro. Porque tem carnaval. Carnaval. Ah, não, carnaval. Enfim. É. A gente Na vai combinar isso. próxima live, É. a gente comenta. Maravilha, então. Então, aí, boas leituras para todas. E nos vemos aí depois de um mês. Isso aí. Isso aí. Tchau, tchau. Beijo, gente.